Muito boa noite para você que acaba, como nós aqui, de chegar. Para quê? Para falar mais uma vez sobre 50 mais e melhor. Estamos aqui dia 14 de março, literalmente toda quinta-feira, como já de costume, esse programa que não vai mais parar. E não vai parar por quê? Se você acha que a gente não aguenta porque entrou no ENTA, você está enganado. Esse é um programa de oportunidades, esse é um programa para a gente discutir realmente sobre toda essa maturidade, todas essas décadas que nos trouxeram até aqui e mais, as experiências que nós temos para contar. É ou não é, meu amigo André Klaus? É isso, Andréia. E esse é um programa que é destinado àquele público que não para de crescer no mundo e especialmente no nosso país. É um público que vai num crescimento exponencial e, graças a Deus, com saúde, com bons relacionamentos, com muita fé e com muitas possibilidades. E é isso que a gente vem falar hoje aqui. É sobre isso, né, Andréia? Mais uma vez, a gente tem uma convidada hiper, super, master especial. Gente, a cada programa, a gente vai trazendo realmente assuntos que são realmente muito relevantes e muito importantes. E hoje, a gente trouxe uma profissional, psicóloga, também funcionária pública. Ela vai contar a história dessa transição, porque ela está se preparando para esse momento, né? Aposentadoria. Como é que é, né, vivenciar esse momento de transição, e ela já está atuando. Ainda assim, nesse métier, será que eu terei algo a fazer? Não, ela não teve tempo para pensar, não, porque ainda assim ela já está atuando no mercado. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso programa Cris Colusso. Seja muito bem-vinda! Muito obrigada! Muito bem-vinda, minha amiga. Queria que realmente você se sentisse muito à vontade, porque esse é um programa para nós. Estou bem à vontade. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês nesse podcast, fazendo essa conversa, porque realmente é muito importante a gente saber que a vida, ela não termina porque a gente chega no ENTA, né? Porque daqui para frente é só 40, 50, 60, é tudo ENTA, né? E é isso mesmo, Cris. E a gente tem uma pergunta sempre de praxe, né? A gente abre esse programa assim. Cris, quantos anos você tem? Eu tenho 67. Uau! Tá vendo aí, gente? Cada programa a gente está trazendo realmente etapas da vida com muita experiência. Nossa, Cris, não parece, sinceramente, viu? Eu digo para você que hoje a gente está aqui no programa com uma garota, sim, sexagenária, viu? Exatamente. Como isso é importante para o nosso programa e para o nosso público, verdade, né? Verdade. Olha só. Independente, não importa quantos anos você tem hoje, importa os sonhos que você tem para o seu futuro, o que você planeja fazer com a sua vida. E isso, Cris, na verdade, é mais um estímulo para as pessoas perceberem, né? Que a gente fala 50 mais, então a gente está falando de todas as décadas que vem aí pela frente. E para começar, Cris, a gente também procura sempre conhecer um pouco da sua trajetória, até o momento que você, né, atinge aí, vamos pensar, a melhor idade, né? E como se deu essa transição. Eu sei que você tem realmente um histórico muito importante, justamente com relação a comportamento alimentar. Você atua como psicóloga, justamente ajudando, apoiando pessoas realmente neste assunto. E eu queria que, antes de você contar um pouquinho disso, você falasse quem é Cris Colusso e como é que chegou... Colusso é esse isso mesmo, né? Mesmo. Quem é Cris Colusso e como é que se prepara, vamos pensar assim, essa transição tão bacana que você está vivendo? Olha só, a minha história, ela tem realmente uma trajetória, né? Às vezes a gente pensa assim, nós vamos falar que a questão assim, nossa, já tem essa idade, né? Quanta coisa a gente já passou. Nós somos a construção daquilo que vai acontecendo na nossa história. E não é à toa que eu comecei a trabalhar com comportamento alimentar. Não é à toa que eu passei por várias coisas na história da minha vida, né? A gente sabe que para que a gente consiga ter uma vida significativa, a nossa construção, ela parte também do outro. Então, eu nasci numa família, minha mãe é do Sul e meu pai é do Nordeste. É mesmo? Então, todos os meus irmãos, nós nascemos em São Paulo, mas a minha mãe veio de Santa Catarina e meu pai da Bahia. Então, daí você veja, né, que são duas culturas muito diferentes na maneira de pensar o mundo, mas aqui nasceu a Cristina.
diferente dos outros irmãos que apresentava características físicas um pouco mais robustinha. Até quando eu nasci, foi a coisa que falou, né? A minha tia estava na sala do parto da minha mãe, porque elas são da área médica, né? Eram, né? Porque minha mãe e meu pai já são falecidos, obviamente, né? Então, falou assim, ela é toda rosadinha e bem rechonchuda. Então, você vê que já na entrada da gente no mundo, a gente começa a receber algumas palavras, alguns nomes, como a gente é identificada, né? E essa característica, claro que foi se desenvolvendo. Realmente eu era uma pessoa que eu não poderia hoje, quando eu olho para trás, ser considerada uma pessoa gorda. Mas, diante dos meus irmãos, eu era uma pessoa um pouco mais desenvolvida. E isso mexia com você? Vamos pensar aí na fase da infância. Quando eu comecei a entender, já eu tenho lembrança de quando eu ia para escola, ainda nos primeiros anos escolares, a minha lancheira era diferente dos meus irmãos, né? E, embora isso fosse um cuidado que minha mãe tinha comigo, porque ela era dessa área médica, né? Então, ela tinha todas essas questões de cuidado com isso. E também os preconceitos de que a mulher não podia ser gorda, né? Porque eu lembro da minha mãe falando isso em fases mais para frente. Você precisa se comportar, você precisa comer melhor, né? Não era só a questão da saúde, né? Mas eu lembro que eu falava, sabe, assim, por que meus irmãos podem levar pão e eu não, né? Então, isso já me fazia enxergar de um jeito diferente. E, ao invés de eu perceber, né, porque a gente percebe muito o olhar a partir daquilo que a gente constrói na nossa mente. Então, para mim, eu pensava que a minha mãe gostava menos de mim, porque ela fazia as coisas diferentes. Você vê que isso, eu podia pensar o contrário, né? Nossa, ela cuida de mim melhor. Exatamente, né? Eu ia questionar isso, porque ela faz realmente algo diferente para mim, né? Vamos pensar assim. Agora, isso que você falou, e é engraçado, né, que a gente remete realmente ao passado, essa coisa do lanche, né? Quando você chega nessa fase, né, da infância, que você tem ali a rodinha de amigos, cada um abre a sua lancheirinha e tal, mas você sabe que sempre tem aquele que fala assim, o seu lanche é melhor, me dá um pedacinho, eu gosto mais disso, porque tem aquela história, né? A mãe sempre, né, pensando na saúde, manda fruta, cereais, iogurte. Aí o outro ali tá comendo realmente um biscoito crocante. Aí você fala, poxa, eu quero compartilhar. Tinha isso também, Cris? Você olhar e falar assim, eu prefiro do meu colega do que o meu? Tinha. Olha, eu tenho coisas hilárias assim na minha parte de infância, que além de na escola isso acontecer, eu tenho uma irmã que ela tinha o problema ao contrário. A minha irmã mais nova, que é uma irmã que a gente anda muito junta, tanto é que uma das o meu outro lado é que eu cantei durante muitos anos na noite. Peraí, você também é cantora? Também. A gente vai ter que ouvir essa história. Sim. Então, essa minha irmã era magrinha. Então, ela tomava remédio para engordar. E quando a gente sentava na mesa para comer, ela não tinha fome e eu tinha. Meu prato era controlado e o dela também. Aí, o que a gente fazia com o meu irmão? Ela punha a comida na mão, descia a mão assim por debaixo da mesa e passava a comida para mim. Eu pegava a comida daqui, fazia assim e comia, porque ela não queria comer, que a minha mãe falava assim, meus pais em geral, né? Só sai da mesa quando acabar de comer. Sim. E eu lembro do meu pai também, que ele ficava com a colher assim, porque essa minha irmã ela é bem mais nova que eu, né? Ela deve estar agora com 60 anos, 62. E aí ele ficava com a colher assim, ele falava, filha, se você não come, você sabe que eu vou ficar cotó, aqueles pais que ficam com o braço assim, porque o braço vai cair de tanto ficar segurando essa colher para você comer. E ela ficava, a gente chamava ela de bochechão, porque ele ia pondo e ela ia ficando com a comida assim. Depois que ela foi ficando maior, a gente começou nessa estratégia de eu poder comer mais, né? E aí nasce uma coisa que já é um primeiro sinal de algo que vai trazer na minha história uma dificuldade, que é a compulsão alimentar. E um dos primeiros traços é a gente comer escondido, porque a gente tem vergonha, porque a gente quer ter a gente tem aquela percepção, né, de que está errado o que você está fazendo, e aí você começa a comer escondido, né?
Eu só fui identificar que eu tinha uma doença aos 17 anos. Até então, eu entrei naquele ciclo que todas as pessoas passam, que é fazer dietas muito restritivas, tomar medicações, passar por vários médicos, me senti sempre diferente. Eu recebi vários tipos de apelido, né? Então, era elefoa, era mamute, e eu não era tão gorda assim, né? Eu era grande. Eu sempre fui uma pessoa mais alta que o normal daquelas crianças daquela época, né? Mas eu não tinha isso. Outra coisa que marcou muito essa minha história, tudo isso para explicar para vocês por que eu fui parar na psicologia e nessa área, né? Eu lembro de uma vez que a gente foi fazer uma brincadeira na escola, e eu saí para correr atrás de um menino, para brincar de pique-pega, e quando eu encostei nele, eu puxei a camisa e a camisa dele rasgou. E esse menino chorava muito, porque ele falava que ele ia apanhar em casa, né? Porque a gente é daquela geração que apanhava muito, né? É verdade. Então, ele rasgou eu vou apanhar. Então, assim, eu passei a ser a pessoa que ninguém pode brincar, porque tinha muito essa coisa de que ela é muito grande, ela vai pegar. Provavelmente a camisa dele tinha algum defeito ou já estava com alguma questão que acabou rasgando, né? Obviamente que, claro, ele estava correndo e eu fui tentar segurar, né? E assim, Cris, pelo que eu tô falando, pelo que eu tô vendo, você está falando uma coisa super relevante. Você passou a infância e a adolescência com esse estigma, né? Eu tenho que ter um padrão estético. Exatamente. Eu tenho que ter um padrão estético o tempo inteiro. Quer dizer, você não teve nenhuma chance assim de escolher, né? Ou era para ser magra ou era para ser magra. E ponto. Sim, exatamente. E dentro dessa história toda, eu sempre me vi como uma pessoa fracassada. Porque hoje, trabalhando com comportamento alimentar, a gente entende que as dietas que são muito restritivas, elas acabam criando para você um condicionamento que a gente fala muito desse efeito sanfona, né? Porque o nosso cérebro, ele trabalha a partir das coisas que você vem construindo. E a gente tem um negócio chamado que é set point do peso, que o corpo sempre vai buscar isso. Então, quando você começa a restringir demais, mais aquilo passa a ser o seu assunto de pensar. Então, a gente sempre usa aquele exemplo, né? Não pensa no elefante branco ou no cor-de-rosa, que é imediato você pensar sobre isso, né? Então, assim, sempre foi muito difícil essa minha trajetória e de qualquer pessoa que sofre, né, com a questão do estigma ou da estética, porque não era para mim, naquela época, a questão de ficar presa à questão da alimentação apenas. Mas é como eu queria ser vista e como eu imaginava que as pessoas viam, né? E a forma que você pensa nessa questão de como você se constrói, o meu pensamento e o meu caminhar era o tempo inteiro pensando na comida e nunca vivendo aquele momento. Então, o que eu vou comer agora, o que eu vou comer depois, o que eu estou restringindo aqui, como eu posso fazer para caber num vestido quando você está ficando um pouco maior. Isso aí, né? É para nós realmente um estigma, né? Sim. Eu tenho uma festa, né? Eu tenho um casamento. E assim, né, Cris? Você mencionou que aos 17 anos você tinha esse estigma interiorizado dentro de você. Sim. Então, uma jovem de 17 anos que tá aflorando, né, para a vida, a idade, aquela coisa da vaidade. Como é que foi isso? Então, foi bastante complicado, né? Porque eu não me aproximava, porque a gente chega nessa época, você está querendo namorar, você está querendo ficar, sei lá qual que era. Na minha época, a expressão namorar, né? Era namorar, exatamente, né? Então, não é hoje, quando a gente olha para trás, você começa a reconstruir essa história, né? Até pensando eu hoje, com a idade que eu tenho, quando eu olho para essa história lá de trás, não é que eu era evitada pelas pessoas por eu ser gorda ou não. Tá. Eu é que não deixava as pessoas me aproximar. Né? Uhum. Porque eu falava, não, sabe, essa pessoa não vai se interessar por mim, né? Porque eu não tenho a estética que é o que é requerido. E eu rejeitava, gente, muitas oportunidades de coisas que eu deixei de viver. E que hoje eu vivo. Então, por exemplo, se eu saía, eu sempre tinha uma desculpa, né,
para não comer as coisas que estavam lá. Às vezes, o que acontecia é que eu falava que eu não comia, quando as pessoas se distraíam, eu avançava em cima das coisas que tinham ali. Né? Eu já fui, por exemplo, para festas de casamento e encher a bolsa de coisas e entrar num banheiro. Olha como isso é solitário, para eu poder comer um doce ou alguma coisa que tem dentro de uma festa. Para que ninguém veja. Para que ninguém veja, né? Então, e coisas assim, que a gente, na inocência, né? Eu lembro que eu comprava coisas e comia escondido no quarto. Depois eu escondia os sacos das coisas embaixo do colchão, como se não tivesse gente para limpar, para arrumar e que ia achar aquilo lá, né? Mas eu achava que eu estava fazendo de um jeito que ninguém iria descobrir, né? Mas uma coisa sempre acontecia. A minha mãe tinha um jeito carinhoso de falar sobre isso. Mas era um jeito carinhoso que me levava novamente a uma nova dieta, a um novo médico, a um novo jeito. Olha, se você não está feliz, olha só, está acontecendo isso, vamos procurar outra alternativa e tal. Perfeito. E na minha maturidade, eu comecei a perceber que, na verdade, eu não era uma fracassada. Porque a gente olha o fracasso pelo resultado, mas eu não desistia, porque eu estava sempre procurando um caminho. E nesse procurar o caminho, várias outras coisas foram sendo adquiridas. Por exemplo, eu passei a ser uma pessoa estudiosa, eu passei a ser uma pessoa observadora, eu passei a ser uma pessoa que procurava alguma forma de eu poder me entrosar. Sim. E como eu cantava, eu passei a tocar, a cantar, a ser uma um pessoa que tinha uma história para contar. Né? Embora isso fosse uma capa que eu usava para que a minha gordura não aparecesse, certo. Hoje eu vejo que essas coisas me trouxeram para esse lugar. Então, falando sobre como eu cheguei aqui e olhando para a minha idade, né, quando eu estava por volta dos 30, 40 anos, eu já tinha coisas para oferecer por conta da história que eu tive. E nesse período, eu já me olhava com mais amor. Entendi. Por causa desses olhares que eu fui tendo para tentar descobrir como eu posso encontrar quem é a Cristina que habita no corpo que tem. E passei por tudo, sabe? Assim, e você teve, por exemplo, essa transição, como você falou, né, da fase de adolescência à fase adulta. Ok, nesse interim, vida pessoal, ok, vivemos aí uma história de alguém que estava o tempo todo mais tímida, né? Ali mais reservada. Aí você acaba de colocar, não, eu me dediquei aos estudos, eu realmente... Surgiu o canto, né, na sua vida. E o amor, Cris, na verdade, ele vem aqui em que momento? Porque você é mãe. Sim, eu tenho uma filha que vai fazer 30 anos agora em agosto. Olha só! E embora eu tivesse todas essas questões, eu fui uma pessoa que eu demorei muito de me envolver com uma pessoa, né? Obviamente que, assim, nessas fases de adolescência, não, adolescência até que não, mas assim, depois dos 18 anos, né? Então, você vê que eu tive uma coisa assim bem tardia. Meu primeiro beijo foi dado aos 18 anos e eu não sabia nem beijar. E era muito engraçado, porque eu pensava assim, eu falei assim, gente, como é que as pessoas beijam, né? E vem cá, conta pra gente, você usou a laranja? Porque tinha essa eu história ia falar de exatamente isso. Não, menina, sabe quem que eu beijei no início, nessa fase? Uma amiga. Olha como que a gente não tinha preconceito nessa época, porque como eu não convivia muito com homens, a gente testava entre a gente, né? Mas não podia contar, né? É verdade. Então, assim, eu não testei na laranja. E mesmo assim, o teste foi horrível, porque o primeiro cara que me beijou, ele falou que pensou que eu ia engolir ele, porque eu abri a boca, porque eu sabia que a pessoa abria a boca, mas eu não sabia o que fazia com a boca. Tá vendo? Entende? Isso é que a gente gosta de ouvir, porque faz parte realmente de uma trajetória que tem poucas pessoas que têm essa oportunidade. Agora, você pensa que isso não era uma adolescente, eu tinha 18 anos. Sim, então, assim, até para o cara que estava comigo, e foi num acidente, porque se não for, nós batemos o carro e a gente estava voltando de um date, assim, que eu nem sei se ele estava interessado, mas eu sei que na batida parou o carro, sabe? Não foi uma coisa muito séria, e ele falou, você machucou. Aí eu comecei a chorar, aí ele me abraçou, quando ele me abraçou, a gente ficou com o rosto muito perto, e aí, minha filha, eu sei que eu abri um bocão ali,
E achei que era aquilo, ainda achei tudo esquisito, né? E foi no meio esse da batida. E foi esse cara que me ensinou a beijar, na verdade, né? Legal. Então isso assim é uma coisa assim que me marcou. Mas falando em coisa de amor, eu sempre evitei, né? Eu acho que para mim parecia que eu carregava uma placa escrita assim: cuidado, cão raivoso, porque quando a pessoa chegava perto de mim, eu afastava, né? E por incrível que pareça, eu casei com uma pessoa que gostava de pessoas gordas. Então você vê que não é a questão do que você tem na capa, né? O corpo ele é mais do que um instrumento, né? Sim. Ele é para a gente a expressão de quem a gente é. Verdade. Então ele gostava do jeito que eu era, da forma que eu falava sobre a vida. Ele gostava que eu cantava. Olha então isso acabou aproximando a gente, né? Meu casamento durou 15 anos, mas a gente acabou se separando, né? Mas isso não me impediu mais de pensar a olhar para mim como uma pessoa que tem oportunidades de estar convivendo a parte da afetividade, que eu vejo que ela pode se traduzir, né, numa relação a dois, e ela pode se traduzir na relação com as pessoas, com a vida e principalmente com a gente mesma, né? E isso é um processo que a gente vai construindo até o fim da nossa vida. E legal você ter falado isso, porque isso é importante. As pessoas realmente precisam entender que não existe essa coisa de rotular, né? Eu sou isso, por isso eu não tenho direito àquilo. Ou eu não posso me permitir a ter, não é verdade? O problema que eu vejo, Andréia, você usou o verbo correto, rotular, né? Sim. A gente sofre uma influência muito grande da mídia, das crenças que são colocadas nas nossas cabeças na infância. Eu não sou artista, mas eu me lembro quando eu estudei História da Arte, lá no antigo segundo grau, nos anos idos, que o padrão de beleza da Idade Média era as mulheres mais cheinhas. Sim. Era o padrão de beleza da Idade Média. Verdade. E aí, assim, ou seja, a gente vai se permitindo, né, Cris, que certas coisas vão entrando na nossa cabeça, vão construindo aquilo, mas a gente é mais do que esse rótulo, a gente é muito mais do que isso. É verdade. E você está falando uma coisa que hoje a gente discute muito, né, no mundo, que até essa questão do padrão, e principalmente para nós mulheres, né, ela foi sempre influenciada demais pela posição do homem. Até quando a gente fala sobre essa história de que a mulher mais gorda era a que tinha, né, um padrão melhor, por quê? Porque isso simbolizava também que o homem era capaz de fazer aquela mulher se alimentar melhor, né? Então, assim, mulheres que eram muito mais magras eram pessoas que não tinham um padrão de vida muito bom, né? E também se existia a questão assim de que você teria condições de procriar muito mais, né? Isso. Então a gente sempre fica refém, né, tanto do machismo, dessa coisa de como que a gente é vista, né? É aquilo que você traz na sua aparência, não importa a época que você está vivenciando, sem que você tenha a oportunidade de mostrar as potencialidades que a gente tem. E eu não falo de machismo só como o homem faz, mas como a própria sociedade se organiza, porque tem muita mulher que é machista também, né? Isso que você acaba chegando nesse lugar aonde você não consegue se colocar por conta, né, da estrutura que a gente tem de uma sociedade, né, que traz esse papel para nós, né? E o que você está falando traz muita questão do empoderamento. Você, na verdade, superou, né, essa fase, vamos pensar assim, das críticas, né, dos rótulos, você se empoderou, sim. E, assim, eu queria que você falasse, Cris, um pouco desse momento do canto na sua vida, porque você falou assim, o seu marido entra na sua vida, o seu marido gosta do seu estereótipo, ele gosta da mulher inteligente que está aí, mas ele gosta também da cantora. Eu queria entender, o canto foi, na verdade, assim, um momento com você mesma, você começou a descobrir que você tinha essa habilidade e isso para você era, assim, o seu momento, eu comigo mesma, eu vou compor ou eu só vou interpretar? Como é que é isso, Cris?
Eu sou muito da interpretação, mas a minha família, ela é toda voltada para essa área de música, né? Então, a gente chegou a fazer algumas composições, né? Na adolescência, eu lembro que tem uma música que eu acho que até vocês devem conhecer, né? Porque vocês são da minha geração. E a gente Com muito fez prazer, inclusive. uma versão de uma música mas olha como que a gente traz a nossa história. A gente cantava assim, era eu com a minha irmã. Esse mocinho não me quer. Vocês lembram dessa música? Não tem importância, eu arranjo outro. Mas olha, que seja igualzinho a você. Então você vê assim que desde criança a gente tem essa perspectiva, né, de encontrar uma pessoa, mesmo que aquele não goste, eu vou arrumar outro que seja igual a esse que eu gosto, Exatamente. né? E você sai na busca disso. E realmente a música, para mim, ela sempre foi a expressão daquilo que eu sentia. E eu sempre quis cantar o que eu quis cantar. Né? Então a gente trazia, e tanto é que até hoje, né? Se a gente tiver um dia uma oportunidade, eu quero voltar com aqui certeza. E voltar, inclusive, com um amigo meu que costuma me acompanhar no Perfeito. violão. Já está feito o convite. Como é que ele chama? Jorge. Jorge, você vai voltar aqui com a Cris para que a gente possa fazer um sarau. Exatamente. Não? O nome é sarau, porque a gente está nos 50 mais e melhor. Sim, exatamente, né? E aí, assim, a música veio circundando a nossa vida. Tanto assim, também teve uma fase que a gente frequentava um grupo de jovens. Então, aí você começa a fazer composições que são voltadas para a parte de espiritualidade. Depois, assim, meu irmão, que é a pessoa que tem mais capacidade até hoje, ele é uma pessoa que compõe músicas mais instrumentais, mas ele chama Pedro Colusso, até recomendo que você procure o podcast, pode ir no Spotify, tem várias plataformas, ele tem coisas gravadas, né? Olha aí, ó. Então, assim, a música circunda a história da nossa vida, né? E ela te até preencheu? hoje, muito. Até hoje é assim. E assim, hoje você, claro, tem uma trajetória que, né, comunga aí com a questão realmente tanto do trabalho quanto também do lazer e prazer. A música, na verdade, ela entra nesse propósito do prazer, do lazer? Você realmente gosta de reunir os amigos? Sim. Isso? Ela circunda muito, assim, uma grande parte da minha vida, tanto do lazer como do trabalho, porque eu uso muito a música, tanto no tribunal, eu trabalho no TCU, né, como você comentou, eu estou assim numa fase agora de aposentadoria, né? Opa! Provavelmente agora, até o meio do ano, se Deus quiser, eu já vou estar aposentada do TCU, Perfeito. mas nem da minha vida profissional e nem da vida, hein? Porque para mim a vida, ela realmente começou muito mais tarde, né? Embora eu tenha falado, né, dessa trajetória que vem me acompanhando, mas hoje eu me sinto muito mais inteira, né? E os anos da vida trazem essa perspectiva de você conseguir ser mais inteira, não se preocupar tanto, né, com essas coisas que o Andrei estava falando sobre o que as pessoas pensam, o que elas trazem. Eu tenho, por exemplo, como psicóloga, a oportunidade de ajudar mulheres que querem encontrar nesse autodesenvolvimento a possibilidade de lidar melhor consigo, com o seu próprio corpo, né? Então, isso me traz muita alegria. E a música, ela traz isso, né? Então, você pode trazer uma música, conversar sobre esta música, né? E fazer com que aquilo seja um ponto de reflexão para a pessoa, porque até o surdo ele consegue se identificar com a questão da música. Sim. O som, para ele, tem uma perspectiva diferente. Verdade. Mas a gente vê muito, né, como que eles se identificam com a poesia, com a música, sim, mesmo tendo a barreira do som, né? Então, a música toca qualquer pessoa. E para você, Cris, por exemplo, você falou exatamente, né, de momentos que te preencheram. Eu estou aqui diante de uma mulher linda, inteligente. Oba, obrigada. Né, e
cujo estereótipo não traduz o que você viveu, né? Vamos pensar assim, porque você disse que passou a fase da infância, da adolescência, a fase adulta, ainda, vamos pensar assim, como a primeira pessoa que te viu, rechuchuda, né? Era assim que se falava, né? Exatamente. Ou seja, com dificuldade para chegar no peso ideal para a sociedade, mas talvez não para você. Você teve uma transição aí? Você escolheu realmente ter esse estereótipo por alguma razão? Eu escolhi ter esse estereótipo por uma pressão social. Hoje eu entendo várias coisas assim durante essa minha caminhada. Conforme eu estava falando para vocês, né? Então, por exemplo, eu passei muito tempo de um peso que não era uma pessoa. Eu era uma pessoa que tinha um peso acima do que a sociedade estabelecia como o padrão de um corpo de mulher ou de ser humano, sei Perfeito. lá. Mas isso, com essa compulsão que eu desenvolvi, né, e que eu só comecei esse tratamento depois dos 20 anos de idade, porque eu fui entendendo, porque, claro, né, como eu falei, eu fui buscando alternativas. A minha primeira descoberta foi a partir de literaturas fora do país, nessa faixa de idade, e eu já estava com mais de 100 quilos nesse período, né, porque eu oscilava 40, 50 quilos assim, em questão de um ano. Eu engordava e emagrecia, engordava, e cada vez o peso era maior. Entendi. O meu maior peso foi 148 quilos, que foi o peso que eu cheguei. E eu passei por todas as fases, né? E nessa época que eu comecei a encontrar essa literatura, foi quando eu comecei quando mudou-se a história de você falar em dieta e se falar em mudança do comportamento alimentar. Continuava sendo dieta, mas aí já tinha uma perspectiva diferente no olhar que você tinha com a comida, né? Então, assim, era você procurar uma forma melhor. Ainda vinha aquela dieta, né? Coma isso, coma aquilo, mas já tinha essa perspectiva diferente. E estava começando, nessa época, falar-se sobre o comer intuitivo, que era o nosso próprio corpo, ele tem a capacidade de dar para você os sinais de fome. E a gente poderia redescobrir, quem não tinha, né? Essa possibilidade de encontrar em você como é que eu faço para saber que eu estou com fome, né? E aí começou-se a falar em comer emocional. E por falar em comer emocional, eu fui vendo que muito do que eu fazia era lidar com as minhas emoções usando a comida, que foi o instrumento que, na época, trazia para mim esse lugar de conforto. Então, quando a gente começa a olhar para a gente desse lugar, você começa a entender várias outras coisas na sua história, na relação com a comida. Então, aquelas emoções que eu tinha de angústia, de tristeza, de sentir que eu não era parte, a comida trazia para mim. E isso era uma coisa solitária, porque eu fazia escondido, né? E depois, então, eu fui aprendendo a partir dessas literaturas, isso foi começando a se desenvolver. Depois surge um estilo. A gente pode falar que é até uma maneira da gente viver, que é chamada de mindful eating, que é você ter atenção, prestar atenção nesses sinais que a gente tem do corpo. Então, tudo isso foi compondo a minha história. Então, o mindfulness aparece na minha vida num primeiro momento, né? Então, eu descobri que a gente podia aquietar o pensamento, que a gente podia compreender o que era sofrer, o que aquilo estava representando, o que as emoções representam, né? Até a gente tem aquele filme Divertidamente, né? Que é um filme que é para criança, mas é muito mais para adulto, né? Emoções, porque né? ele fala sobre a importância de todas as emoções, né? Exato. Então, você tem a ansiedade, a tristeza, a raiva, todas elas são importantes na história de vida da humanidade, né? A gente pode ter dificuldade de lidar com essas emoções, né? Que uma hora a gente pode conversar só sobre essa questão de como isso funciona, mas assim, na minha história, quando eu comecei a entender que o problema não era a comida, mas era a relação que eu desenvolvi com a comida, eu já tinha passado, inclusive, pela cirurgia bariátrica e já tinha engordado depois da cirurgia. Então, pode falar. Não, talvez seja... A pergunta é assim, mas teve algum evento que promoveu o ponto da virada? Isso. Teve.
Não sei se era essa minha sua... busca. Que motivou. Isso. Essa minha busca, porque eu continuava, apesar de eu já era formada em psicologia, eu já trabalhava com emagrecimento, porque eu comecei, o meu trabalho dentro da psicologia começou com ajudar a mulher a emagrecer. Porque quando eu terminei o curso de psicologia, eu tinha 32 anos. Né? Eu já tinha feito um curso de pedagogia, trabalhava em escola, né? Porque aí eu não precisava, né, me relacionar com adulto, eu dava aula para criança, né? Então você sabe que a gorda ela tem que se identificar com aquela coisa assim, é mais fácil, vai lá trabalhar com as crianças e tal. E aí depois eu fui fazer o curso de psicologia. E no curso de psicologia eu comecei a trabalhar com dependência química. Olha como a gente vai comendo pelas beiradas, né? Então, tipo assim, a dependência química parecia demais com a minha história relacionada com o alimento. Não que a gente é viciado, né? Mas a gente tem dentro do cérebro da gente o mesmo local aonde as pessoas buscam prazer. Sim. Pode usar compra, você pode usar o sexo, você pode usar a comida. Sim. Todas elas são numa determinada região do nosso cérebro, né? Então, nesse período eu comecei a perceber, sabe? Esse, para mim, começou a ser o ponto da virada, sabe? Assim, tipo, será que o emagrecimento nas mulheres e em mim, ele traz isso que eu estou buscando? E eu fui percebendo que não era isso. Mas aí eu já fui passando já tinha passado por várias coisas, né? Inclusive, já que você não consegue ter a força de permanecer numa dieta, porque a errada é a gente, né? A dieta tá lá toda bonita para você fazer. Você que não tem, né, força de vontade. Você que não consegue fazer, né? Exatamente. E é engraçado, né? Porque, por exemplo, se eu não tivesse força de vontade, por que eu continuei insistindo, né? Então, força de vontade a gente tem. Será que não está na hora de eu questionar a própria dieta e não a mim? Né? Sair um pouco desse criticismo que a gente tem com a gente mesmo, com a culpa. Como a culpa pesa a gente, né? Como que essa vergonha que a gente traz de não conseguir fazer, de ser criticada, como falar com a gente com dureza faz a gente melhorar, será? Não. Ela sempre fazia a gente ir para um ponto ou para um lugar que não trazia esse resultado. Acho que por isso que eu fui atrás do Mindfulness. Quando eu percebi que eu podia, do mesmo jeito que eu faço com uma pessoa que eu amo muito, fazer comigo. E eu não fazia isso. Era sempre assim, só burra. Prestem atenção como vocês falam com vocês. Porque o tom da voz que a gente fala com a gente é o que faz a gente agir. Então, quando eu ajo comigo com dureza, eu não vou conseguir chegar naquele lugar. Assim como quando eu falo com dureza com as outras pessoas, também não chega nesse lugar. Então, quando eu consigo trazer amor, gentileza e sabedoria, porque gentileza, sabedoria e amor não é só ser bonzinho, Verdade, ser, sabe assim, caridoso. Exatamente. Às vezes, a gente precisa ser firme. Isso Exato. também faz parte do que a gente chama de compaixão, né? A compaixão é você conseguir olhar para o sofrimento e pensar o que você vai fazer para sair desse sofrimento. E eu comecei a ver que emagrecer não ia me tirar do sofrimento, que estava em outro lugar, né? E ao encontrar esse lugar, eu comecei a perder peso. O peso saiu da minha frente. Eu não estava mais buscando isso. Óbvio que hoje eu ainda olho e ainda me comparo, porque isso é uma construção que vai para o resto da vida, né? Às vezes eu olho assim, nossa, estou ficando com uma ruga aqui, né? Qual é o problema da ruga, né? Por que a gente precisa disso? Porque o mundo mostra que os jovens que são, É né? verdade, é verdade. A vivacidade, né? Eu achei bem interessante, Cris, o que você trouxe aqui. Queria que você explorasse um pouquinho mais para esse público que te escuta, esse público maravilhoso que nos escuta e te escuta hoje, particularmente. Você trouxe para nós uma questão de poder versus força, né? Sim. Quando a gente vai pela força, parece que não... Pode até ter um resultado imediato, mas não é duradouro. Mas o poder não, né? O autogoverno, esse poder de autorregulação, esse poder de autoconhecimento, como isso é importante, né? Sim, é super importante, né? A gente vive numa sociedade que estimula demais a competição, né? E quando a gente fala em competição, a gente fala muito nessa crítica, nessa forma de você olhar para a pessoa e pensar como que
sei lá, se de repente você briga com aquela pessoa, ou você exige num relacionamento a dois, numa relação de amizade, na criação de filhos, né? Que o fato de você ser altamente crítico, você está fazendo bem. Mas, na verdade, aquela pessoa, o que a gente precisa fazer é entender porquê daquele comportamento. É você conseguir olhar para isso, né? Então, às vezes a gente vê, né, uma criança, sei lá, a gente observa na vida, né? Uma mãe e uma criança, a criança começa a espernear, brigar, gritar que ela quer uma coisa, às vezes a tendência da gente é sacudir a pessoa e falar, para com isso, está me fazendo passar vergonha, o que os outros vão pensar? Dificilmente a gente para pensar assim, a raiva daquela criança não conseguir o que ela quer, está dizendo para ela uma coisa, né? E a gente está ensinando para ela que ela não tem que ter raiva. O que ela precisa fazer é saber como lidar com esta raiva ou com essa frustração dela não alcançar aquilo que ela quer, né? A mesma coisa com a gente. Se eu não consigo alcançar determinada coisa, será que se eu me criticar, eu vou melhorar essa coisa que eu não estou conseguindo? Será que não é melhor esse autogoverno, né, como você estava falando, se eu conseguir olhar e falar o que está sendo, o que essa emoção está falando para mim, né? O que ela está me dizendo, né? Normalmente, quando a gente tem raiva, alguma injustiça está sendo cometida. Pode até ser um erro de visão que eu tenho, porque a gente olha a vida com um determinado óculos. Esse óculos ele está relacionado com a nossa história, com aquilo que a gente aprendeu, e às vezes a gente precisa ir para esse oculista interno e mudar um pouquinho essa lente, né? Legal. Flexibilizar esse nosso olhar. Será que se eu falar, eu sei, por exemplo, no caso da criança, né? Eu sei que você está com raiva. Eu sei o que é sentir raiva, mas não dá para a gente fazer isso agora. Cris, você falou um negócio que eu me lembrei da minha mãe. Eu nunca tive esse momento de ouvir essa tranquilidade. Sabe aquela coisa que você fala assim, que da nossa geração, quando a mãe chegava com o chinelo e falava, se eu te pegar... Sim. Você lembra disso? Nossa, minha mãe tinha uma varinha. Apanhei de vara. Se eu te pegar, não vai sobrar nada para contar a história. Então, você já tinha aquele pavor, né? Não é só o respeito, é o medo. Né? A gente teve realmente isso muito forte na nossa geração, que além do respeito, claro, pelo pai, pela mãe, mas tinha o quê? O medo. Porque sempre tinha um que passava a mão, né? O outro era mais ríspido, mais severo, mas você ficava assim tenso, né? Hoje que você está falando, né, que você conversa, eu vejo, né, mães realmente que falam, né, você, quando tem uma criança pequenininha, você até se ajoelha, né, você, na verdade, fica na altura dos olhos dela, você conversa olhando para ela. Aí eu fui entender, Cris, engraçado falar isso, tá? Quando a gente está no colégio, aí a professora fala, desenha a mãe, o pai, não sei o quê. Já percebeu que a criança, ela desenhava 2 orifícios das narinas, porque a gente sempre olhava assim... Ouvindo você falar, eu tô lembrando disso aqui, ó. A pessoa tá desenhando a mãe e o pai. Eu não tinha essa visão do nariz, eu tinha a visão das narinas. Então, sempre tinha 2 orifícios. E é por quê? Porque a gente foi acostumada a fazer isso, né? Aquela coisa assim, ó, ele é autoridade. Então, eu olho de baixo para cima. Então, isso que você está falando, de você realmente interpretar, entender, saber se comunicar, ouvir realmente o seu eu, vamos pensar assim, traduz muito a experiência da nossa geração. Porque hoje a gente sabe o que a gente não quer mais. Enquanto muitos estão buscando alcançar objetivos, enfim, atingir suas metas, hoje nós sabemos o que não queremos mais. A gente já tem esse domínio, que é o que você falou. Eu sou dona de mim. Eu já sei o que para mim faz sentido, né? O que é importante. E, por exemplo, quando você vem, né, com essa trajetória e aí você fala, você se submeteu a um procedimento cirúrgico, né? Você, na verdade, optou por esse momento. Você estava mais ou menos que faixa etária quando você fez isso, Cris? Mais de 40. Isso aí é um toque importante. Sim. Porque você não tomou essa atitude ali com 20, né? Não. Com 25. Isso estava tudo bem. Quando você entra no ENTA, vamos pensar assim, que a maturidade começa a florar, isso teve um peso maior para você, não foi, Cris? Teve. É engraçado que ainda, né, nesse período todo, né, você vê como que, por exemplo, a nossa expectativa, né, do que se espera, né, obviamente que eu já tinha muitos comprometimentos causados pela obesidade, porque eu não quero romantizar
a obesidade, sabe? Porque eu acho que muitas vezes o que acontece é que a gente romantiza, né, o que é a obesidade. A obesidade é uma doença, a gente sabe disso, né? E é uma doença que ela não termina porque eu mantenho um corpo magro, porque, na verdade, todas as consequências, elas permanecem, né? E a gente precisa, quando a gente faz essas escolhas, até quando você falou essa questão assim da escolha, a escolha pela cirurgia, ela não foi muito por conta da questão só porque eu queria ter uma qualidade de vida melhor. Ela continuava ainda sendo uma escolha por conta de um corpo que eu fiquei buscando, né? E eu lembro que nessa época, o meu marido, ele não era a favor. Mas como eu já era entende? Não precisava mais, ele também não era assim de obrigar, mas ele falava, não vejo necessidade disso, você é uma pessoa que você pode ter uma qualidade de vida boa, basta que você comece a trabalhar suas coisas internas e tal. Eu falo, não, eu já estou toda trabalhada nisso, eu quero esse corpo que eu estava buscando. E você veja que isso não é a resposta, porque eu engordei 24 quilos depois da cirurgia. Eu emagreci muito e depois você vai largando, porque, na verdade, isso não era o centro da minha escolha, né? Eu continuava numa relação ruim com a comida, né? O que ela representava, continuava assim pensando criticamente em relação a mim, tá vendo? Fez todo esse sacrifício, olha como tu é. Sabe? Agora está aí comendo de novo. Por que você está fazendo a mesma coisa? Não adiantou nada o que você fez. Todo esforço, né? Entendeu? Então, assim, esse olhar crítico, de alto olhar de crítica, me fez continuar nesse mesmo lugar. E aí, a descoberta, então, do mindfulness, de tudo isso, eu comecei a olhar o que aquela emoção estava querendo dizer, quais eram as minhas angústias, as minhas insatisfações no casamento, né? O fato de eu sempre dar voz e querer resolver o problema das pessoas e não olhar para mim, né? Então, todas essas coisas, elas acabam fazendo parte de como você vai construindo para você. Foi muito difícil eu pensar em separar, porque era mais uma derrota que eu olhava para mim. Eu não conseguia olhar pensando assim, poxa, você conseguiu entender dessa escolha que você fez, que não foi uma escolha muito sábia, provavelmente. Ou então, aquilo já acabou. Essa história encerra nisso aqui, né? E você pode olhar para você a partir disso. Você não precisa ficar pensando em dar satisfação para as pessoas. Como que você vai construir isso a partir da história da minha filha, né? Porque também, claro, né? Quando você tem filhos, você começa a olhar, né? Tipo, tem a filha, como é que vai fazer? Está separando. Mas o fato de você não estar bem, a pessoa que está ali com você percebe. Né? Então, vale muito mais você ser sincera, olhar para você e falar, olha, até aqui eu fui, daqui para frente eu não vou mais. Então, eu posso dizer, né, que os meus dali para frente, eu hoje, né, com 67 anos, digo para você que eu tenho uns 20 de história de mais de bem comigo mesma. Né? E digo também que isto é um processo, tanto da minha relação com a comida, como da minha relação com a vida, que é uma construção que só vai terminar quando eu fechar os olhos e parar de respirar. E é uma escolha. Isso. Entendeu? Então, hoje, eu consigo olhar, por exemplo, com muito mais carinho comigo mesma, se eu quero comer uma caixa de bis. Hoje eu não como mais, porque o que acontece? Quando eu começo a comer, eu começo a pensar, por que eu preciso comer a caixa inteira? Porque a gente tem como perceber que a gente já está satisfeita e feliz, porque o cérebro da gente te avisa, só que o comportamento automático vai fazendo só mais um. Então, eu sei que eu tenho esse comportamento que a gente chama de beliscador, né? Então, se eu tiver coisas assim que der para beliscar, você não para. Entendeu? Principalmente num tempinho como esse de hoje, num domingo, né? Netflix, o que você faz? Um balde de pipoca, entendeu? Sim. Amendoim, no final do dia vai uma pizza. É sempre assim, né? Uma coisa... Então, sabe assim, hoje eu não consumo mais, mas se isso acontecer, eu posso olhar para mim e falar, puta, sabe, hoje estava bem triste, ou bem ansiosa, ou bem angustiada, né?
Por isso que isso aconteceu. Agora, isso não significa agora, porque tu é burra, então eu vou comer, vou continuar comendo, vou continuar fazendo, né? A gente consegue olhar e falar, realmente, né? Acho que hoje eu posso pensar que eu gostaria muito mais de conversar com você, ao invés de comer a minha angústia, o baldão de pipoca, né? Então, você vai aprendendo com a história da vida, né? Conforme, se você se abre para isso, né? E eu convido você que está aqui hoje ouvindo a se abrir para isso, para olhar o que essa emoção está te falando, para que você busque outras formas. Não tem importância quando você buscar a comida, sabe? Não tem problema, mas não precisa ser só a comida. A gente não precisa também olhar só para o que esse corpo traz, né? Isso não significa que a gente não precise procurar melhorar a nossa autoestima. Adoro uma maquiagem, entendeu? Não, mas eu não preciso ser escrava disso, sabe? Exatamente. Como hoje a gente vê que acontece. Quantas pessoas, né, não conseguem se ver sem um filtro no Instagram, por exemplo, né? Nossa. Eu faz um tempinho atrás, surpresa da Sandy falar que ela não consegue se ver sem estar maquiada. Ela falou que não consigo. Uma menina tão jovem, uma mulher tão jovem, sabe? né? E que assim a pessoa se acostumou com aquela máscara, ela com já aquela acorda coisa assim, e sabe? tenho que me preparar. Então, não tem problema, a gente pode ter essas coisas, mas a gente precisa trazer para a gente, né, o que aquilo representa, né, quem sou eu atrás dessa máscara. Né? Perfeito. Cris, a gente agora tem um momento, né, que a gente chama de mais e melhor, que a gente, na verdade, vai servir aqui, né, no nosso bate-papo, um cafezinho. Ah, que delícia! A gente tem esse momento aqui para quê? Para que a gente possa também, obviamente, falar de coisas boas, né? Não, meu amigo, é com você, Andrei. É o momento melhor também, né? Exatamente. Então, para você que está com a gente, e agora eu falo especificamente para você que está com a gente, que está aí rondando os 50 anos, que está pensando em transição de carreira, que está aqui ouvindo essas palavras de sabedoria da Cris. E lembrando a você também que mês de março, além de ser um mês dedicado especialmente à mulher, é o mês que a gente começa a se preocupar com a entrega da declaração do imposto de renda. Ei, o leão! O leão vem rugindo. Então, nós temos uma dica maravilhosa para você. Você que está aí pensando em transição de carreira, abrir um novo negócio, empreender e também se preocupando com o seu imposto de renda, o seu leão, nós temos uma dica fantástica para você que é assessoria contábil e jurídica do Renato Dias. Renato Dias, um grande parceiro nosso, ele tem para você uma assessoria contábil e jurídica incrível. Ele te ajuda a abrir a sua empresa, você tem que ter contador para abrir sua empresa, ele vai te auxiliar nesse processo, ele vai apresentar para você uma equipe que vai cuidar especialmente do seu negócio e com condições muito, muito, muito especiais. Tem surpresa nesse pacote, tem surpresas, mas a surpresa você fica sabendo quando entra em contato aqui com a gente, do 50 Mais e Melhor, faz o contato com a Andréia, faz o contato comigo e nós vamos te encaminhar ao Renato Dias, assessoria contábil e jurídica. Renato, um grande abraço. Muito obrigado por estar conosco nesse momento 50 Mais e Melhor. É isso mesmo, gente. Tem uma coisa que é super importante. Ó, Cris, não é fake, tá? É de verdade, porque a gente fala assim, é só realmente pra gente, né, compor o cenário. Não, gente, aqui a gente toma cafezinho, a gente come biscoitinho. Eu amo isso aqui. E pra mim é uma alegria hoje eu saber que eu posso comer isso sem culpa. Isso aí, tá vendo? Outro recado importante para você que nos assiste. É verdade, é você ter a oportunidade de ter esses prazeres. Porque, de fato, né, a gastronomia, você poder comer, é sempre um prazer. E a gente tem esse momento aqui prazeroso justamente porque, além, né, do que o André já reiterou, o nosso parceiro, né, no caso, o Ricardo, a gente, na verdade, quer o tempo todo trazer para vocês oportunidades também, né, de negócio. Então, claro, se você tem hoje a intenção, por exemplo, a Cris está aqui num processo, né, já de preparação para uma aposentadoria. Apesar dela já ter, obviamente, a profissão aí bem definida, né, que a gente vai falar depois desse cafezinho um pouco mais da sua atuação agora,
como psicóloga, né, e ajudando realmente nesse tema tão relevante que é o comportamento alimentar, a gente tem que pensar também o seguinte: você passou realmente, vamos pensar para a meia-idade, você quer empreender, você precisa realmente de uma boa assessoria. Então, não deixe esse momento passar apenas com a questão de, eu acho, me disseram. Busque realmente pessoas profissionais que entendam, que é o nosso papel. E é o Renato Dias, assessoria contábil. E olha, ele está se tornando, ele já é, né, um pioneiro nesse público 50 mais e melhor. Então, não deixe essa oportunidade passar, assim como eu não vou deixar passar, viu, Andréia, a oportunidade desse biscoitinho sem os nossos amigos do canal Forasteiro, aqui, né? Atrás das câmeras, que ficam aqui nos bastidores, fotografar, que eles gostam de fotografar a gente com um biscoitinho na hora exata, sabe? Sim, eu sei como é que é. Porque isso. Aí deixa todo mundo constrangido com a boca cheia, né? A gente tem todo aquele pensamento, aquela preocupação, fala, será que eu falo? Será que eu como? Mas não. E outra coisa que eu também gostaria de ressaltar, para você que está aqui participando com a gente desse momento e gostaria de ter o seu produto também sendo lembrado, referenciado aqui com a gente, nos procure, a gente tem oportunidade. Olha só, nós estamos tomando um cafezinho. Já pensou a sua marca aqui com a gente? A gente também está ali, naquele biscoitinho de nata maravilhoso. Quem sabe a gente possa falar de onde ele veio também. Nos procure. Nós queremos parceiros assim para também oferecer aos 50 mais lugares prazerosos, porque nada é melhor do que uma cafeteria também, né? Nossa. Um bistrozinho, né? A gente tem tanta oportunidade de falar de produtos aqui. Enfim, fique à vontade para nos procurar. E outro agradecimento especial, né, André? Eu sei que você vai fazer, porque já está aí na ponta da língua, que é para o nosso canal O Forasteiro. Olha, gente, esse aí não pode deixar, a gente fala o tempo todo. Se você quer realmente conhecer um programa de variedades, inscreva-se no canal. Tá? O canal O Forasteiro está aí justamente proporcionando momentos assim. Essa aqui é apenas uma das possibilidades, mas tem muito mais. Então, inscreva-se no canal, participe com a gente, que você vai ter muita novidade. E aí, Cris, tá belezinha? Tranquilo? Belezinha, nosso cafezinho? Amo o café, tava uma delícia. Beleza? E olha, concordo com vocês. Essa questão de abrir espaço aqui, tanto para novos que um dia serão ENTA, como para os que já são ENTA, trazer o seu produto e anunciar aqui. Olha que oportunidade de ouro, né? Você poder trazer a sua marca ou aquilo que você pode usufruir. E além do que legal, eu não conhecia o canal Forasteiro, então eu fico feliz assim de poder saber que eu vou procurar por vocês, porque afinal, né, quem trabalha com psicologia também quer ouvir e também usar e participar e ter a presença de alguém que faça alguma coisa para que o meu trabalho seja divulgado. Exatamente. Né? E essa é a proposta. O Forasteiro ele vem com essa pegada de oferecer realmente um trabalho colaborativo mesmo, entendeu? Da mesma forma que ele tem uma grade onde ele, né, também entrevista, existem outros parceiros que também, como nós, temos programas, então é oportunidade para isso. E assim, Cris, retomando, né, pouco aí do que a gente vinha falando, aí a gente já contou um pouco mais, né, sobre todo esse processo de transição, e agora a gente chega a falar um pouquinho mais, até para que a gente possa divulgar o seu trabalho, para a gente falar realmente da psicóloga, né? Realmente essa transição para esse momento da sua vida, como é que hoje você encara poder ajudar outras pessoas que, como você, também estão, né, vamos pensar assim, num processo de transformação, de se reconectar consigo mesma. Queria que você falasse um pouco mais sobre esse trabalho que a Cris agora desenvolve. E é claro, né, você vai falar aqui, claro, do seu know-how, mas vai deixar telefone, vai deixar e-mail. A gente quer que você realmente fale agora desse momento da Cris. Ou seja, estamos em 2024 com a Cris psicóloga, já literalmente atuante. Bom, uma coisa que eu gostaria de deixar bem assim claro, existem várias possibilidades da gente trabalhar o comportamento alimentar. A proposta que eu tenho, ela vem construída a partir da minha história. Então, se a sua história se identifica com esse caminho de uma pessoa que passou por um momento assim onde ficou muito tempo fazendo dietas, procurando a sua satisfação e o seu encontro a partir do referencial do corpo, você não precisa sair desse referencial, mas você pode olhar para você a partir do que o seu corpo traz além dessa máscara que a gente usa, né? Então,
eu falo a partir desse lugar onde a gente trabalha, né, com mulheres, né, especificamente as pessoas que mais me procuram dentro dessa área de comportamento alimentar, porque eu trabalho também outras questões, mas o meu maior público é o de comportamento alimentar. São mulheres com mais de 40 anos, né? Então, é uma oportunidade nesse período onde a maioria delas ainda está no mercado de trabalho, já passou por uma história de um caminhar dentro desse comportamento, da forma como ela olha para a forma que ela se relaciona com a comida, né? E, de repente, ela encontrar um jeito diferente de não olhar só para o que ela põe no prato, mas como ela se relaciona com o que ela põe no prato. E esse processo é um processo construído juntos, eu e essa pessoa, ou eu e esse grupo, porque a gente também tem um trabalho em grupo com mulheres. E a gente trabalha a partir de como a nossa mente foi construindo, né, esse caminhar, né, de como a comida representou para mim e como as emoções, porque a coisa que mais aparece são pessoas que têm comer emocional, né? Como que eu faço para entender essas emoções que eu trago dentro de mim e que elas se traduzem na comida? Como que isso foi construído? E é importante a gente olhar todo o contexto, né? Porque a pessoa, ela vem de uma história de vida, de uma cultura, né? Então, por exemplo, uma pessoa que come ou vem de uma família, por exemplo, meu pai, pensa que ele está lá no Nordeste, o tipo de comida que ele teve. Verdade. A minha mãe veio do Sul. Totalmente diferente. Nós somos descendentes de italiano por parte de mãe, Opa! né? Então, logicamente que toda aquela história italiana de comer, ela se traduz nessa comida aqui, né? Então, por exemplo, você vai no Nordeste, você vai ter no café da manhã mandioca, carne seca, né? Carne de sol. E não tem isso para mim, por exemplo, que em São Paulo é pão e manteiga, né? Verdade, e aí, quando uma pessoa não olha para essa história, e aí alguém vira e fala para ela, de manhã você tem que comer fruta, isso, aquilo, ela não vai conseguir fazer isso se ela não entender. Porque ela tem na história dela já algo que foi construído pela cultura. Entendi. Temos também toda a questão da indústria alimentícia, né, que vem com as propagandas. Estimulando, então, né? Você tem que olhar para uma coisa tanto do ambiente como o que acontece dentro de você, para que você consiga, né, mudar esse jeito de você olhar a comida. E esse trabalho tem nome? Temos o nome de um trabalho com essas mulheres? Nome no sentido no sentido de um programa específico? Eu sempre, geralmente, assim, o que acontece, né? A gente agora que vive dentro dessa questão das redes sociais, é um programa que trabalha o comportamento alimentar a partir da compaixão, tá? Eu trabalho com a terapia focada na compaixão. É uma abordagem que, justamente, como eu estava explicando para vocês, ela trabalha sobre olhar o sofrimento, independente do que seja, né? No caso, por exemplo, o comportamento que ela tem com relação à comida, e você encontrar formas de você aliviar esse sofrimento ou de lidar melhor com ele, né? Então, como que eu posso diminuir ou aliviar, né, esse sintoma que você está sentindo, né? Esse sofrimento que você tem. Perfeito. E isso a pessoa vai construindo a partir de coisas que ela vai experimentando, que ela não sabe, né? Não existe uma resposta pronta, mas ela pode olhar para isso e pensar, bom, o que eu posso fazer? De repente, é não ter alimentos nesse primeiro momento que, sabe, um saco desse negócio gostoso aí. De biscoitinho de nata. Eu já estou de olho nele de novo. Então, por exemplo, se para mim isso é muito difícil, é o que me causa o sofrimento, eu não vou ter isso em casa. Depois, eu posso ter esse. Quando eu consigo, né? Se eu tenho como ter essa autonomia de olhar para isso, né, de entender. Ó, nós estamos agora em época de Páscoa, né? Você está falando negócio de programa, né? Eu vou fazer um trabalho dentro de uma plataforma, né, porque vai ser online, aonde a gente vai entender os chocolates. Porque tem muita pessoa que tem problema no comportamento alimentar que se vê nesse momento assim, putz, eu quero, sei lá, um chocolate zero, 70%, 80%. Lá, milhares de coisas, ou então a pessoa come aquilo com muita culpa. Né? E quando você pensa no chocolate, você tem várias formas de você olhar para ele, né? Cris, eu vou participar disso, porque eu olho para o chocolate assim, ó, meu querido,
Nós somos parceiros eternos. E já podemos considerar aqui esse pré-lançamento desse programa? Sim, já tem com data, já tem certeza. horário, já tem local de inscrição, Instagram? É no Instagram. Pode né? falar, vamos lá. Cris Colusso, COLLUSSO, né? Esse é o meu Instagram. Instagram, Cris Colusso. Isso. E aí, lá, vocês vão achar post ou lugar certinho que vai estar falando. Provavelmente um link ali na bio, né? Inscreva-se Ou te aqui. chama no direct também, né, Cris? Pode também. Pode te também. chamar, né? Então, olha aí, pedida para esse mês de abril. É março ou abril? Março. Março, vai ser pedida agora. para esse mês de março. Entra lá no Cris Colusso, link da bio no Instagram e você vai encontrar um programa maravilhoso para lidar com o chocolate. Isso, e é legal porque você pode pensar, por exemplo, quando a gente pensa no chocolate, você fica pensando de onde ele vem? Você acha que o chocolate só vem do cacau? Ou você acha que ele vem de alguma outra coisa? Vocês dois aí. Ah, eu ia pensar no cacau. Sem ser cacau. Eu ia pensar no açúcar. Não, mas chocolate. O chocolate, a base, O chocolate matéria-prima, base, né? matéria-prima? Eu só pensaria no cacau. Olha, você tem o cupuaçu, você tem a alfarroba, que também é uma forma Que você de você transforma. conseguir, Sim. que você transforma, bate, então. Outra coisa, tem gente que fala assim, come um bago de cada vez, né? Você pega um cacau, Isso. você olha por dentro. Não. O jeito correto de comer o cacau é botar um monte de uma vez na boca. Curiosidades. Olhar, por exemplo, para o jeito que é produzido o cacau. Você sabe por que, que a gente tem tanta manteiga de cacau? Da onde ela vem? Por que, que eles colocam outro tipo de gordura? Porque ela é cara. Ela é feita com uma parte da semente. Então, por exemplo, quando a gente começa a olhar outras coisas além daquele ovo que você está pensando, você vai descobrindo tanta coisa que você faz uma amizade diferente com aquele chocolate, né? Outra coisa, quando você busca o chocolate, você pode escolher o chocolate melhor, o que você mais gosta e o que vai resolver o seu problema da sua angústia imediata. Quero ir naquela coisa ali, já pegar aquele primeiro chocolate que às vezes só tem gordura. Ele tem Isso é pouca verdade, coisa, né? verdade. Mas na hora do desespero, ele vai te ajudar. E você pode experimentar na boca a diferença dos sabores, né? Então, Mas isso é verdade, Cris, porque, por exemplo, eu tenho um problema chamado assim. Eu sou extremamente, eu diria, elétrica, né? Não é um problema, né? É o meu perfil mesmo. Sim. Sou extremamente, assim, celery com as coisas. Quando eu estou um pouco, assim, slow motion, vamos pensar assim, cara, chocolate é uma coisa impressionante. Ele faz assim, ó, entendeu? Então, quando você fala assim, a história, qual é realmente, assim, a história do chocolate com você, você vai pensando aí na matéria-prima. Juro pra você que eu não tinha nem noção do que você tá falando aí. Eu já comecei a pensar o chocolate com cupuaçu, porque eu amo o cupuaçu. Tem o ele bombom é de feito cupuaçu, da né? da própria coisa, da semente. Aí tem várias opções. Então, assim, você tá vendo que essa coisa relacionada à compulsão ou relacionada ao não poder, né? Aquela coisa tipo, eu não posso. Não, você pode, né? Desde que, claro, que você consiga controlar, né? Vamos pensar assim, esse momento da compulsão. Agora, uma coisa que me chama a atenção também, Cris, é que é o seguinte. Você, claro, tá nessa pegada, vamos pensar assim, de apoio às pessoas que têm, né, essa dificuldade. E eu te pergunto assim, Cris, você, virando a chave agora, se preparando para uma aposentadoria, de fato e de direito, Cris Colusso vai se dedicar especificamente a esse tipo de trabalho? Ou tem mais alguma coisa que você gostaria de realizar, Cris? Além desse trabalho que você tem, basicamente com um número maior de mulheres do que homens, mas enfim, com pessoas. Tem mais alguma coisa que a Cris gostaria de realizar e que está pendente? Que está aí ainda numa, digamos assim, numa perspectiva? Não precisa de... Novos sonhos, novos planos. Ai, gente, eu tenho um plano muito, muito grande ainda. Eu tenho vontade de fazer um musical. Opa. Broadway? Tipo assim, musical Sim. da Broadway mesmo? Sim. É mesmo? Eu já pensei em cantoras de rádio, já pensei em Tipo várias Emilinha coisas. Borba, aquela coisa É. que elas vinham, se reuniam, Lolita Rodrigues. Minha mãe Isso. ouvia isso, Hebe Camargo. É mais Eu ou menos pensei assim? em fazer uma coisa assim, exato. Que tudo, E Cris! eu espero que a gente consiga fazer isso, né? Então, você vê, eu retomei as aulas, eu estou num grupo de bossa nova no Clube do Choro. Peraí, parou tudo? Fala de novo. Você tá num...
A gente tem uma aula, né, junto com lá no Clube do Choro. Aliás, vocês viram, né, que ele agora é patrimônio, né? O choro. É verdade, o chorinho. Então, a gente canta basicamente lá bossa nova, né, nesse grupo, e eu tenho esse outro grupo que canta comigo, certo? Então, que eu canto com ele ou eles cantam comigo, tanto faz, mas assim, a gente vai ter essa apresentação. Geralmente no final do semestre eles fazem uma apresentação lá no Clube do Choro. A gente eventualmente faz coisas na casa de amigos e eu já conversei com essas pessoas para conseguir montar alguém que tenha mais talento para essa parte porque você tem que ter, né, uma direção, pensar numa coisa de história, né? E fazer alguma coisa assim. Há muitos anos atrás eu trabalhei, porque, gente, eu já fiz tanta coisa, para vocês verem, né? Eu já dancei muito, né? E eu apresentei um projeto no FAC. E esse projeto do FAC foi aprovado, mas ele foi aprovado, mas a gente estava indo mais para as cidades satélites com esse programa, de levar a dança e a música para as escolas. Então, assim, era uma coisa alternativa, no horário alternativo, enquanto a pessoa ia para a escola de manhã, de tarde ela voltava e fazia essa atividade, né? Então, eu usava da música nesse programa, logicamente, que é por isso que eu falo que a música ela rodeia a minha profissão, né? Então, dentro da coisa da psicologia, a gente trabalhava com os adolescentes, como expressar com o corpo a partir da música e da dança, né? E aí, só que nessa época que eu apresentei esse projeto, na verdade, eu queria ter apresentado um musical, só que a gente não conseguiu construir esse musical. E, atualmente, eu tenho esse desejo de poder fazer. Então, agora que eu vou me aposentar, eu vou ter mais tempo para me dedicar, a procurar, a tentar escrever, porque eu queria, nesses próximos anos, conseguir montar uma apresentação, assim, um musical onde envolvesse dança, música, e que a gente pudesse trazer essa alegria, né, de contar uma história que foi importante, né? Por exemplo, quando você pensa assim nas cantoras do rádio, olha o que elas trouxeram, né? Nós como era antigamente. As cantoras do rádio. Exatamente. Levamos a vida a cantar. Legal, eu lembro disso. Pois minha mãe, nossa, me arrepio. Eu lembro disso porque minha mãe falava sobre isso. E assim, é uma nostalgia muito gostosa. Eu ouvindo você falar, eu já estou imaginando como seria isso. Porque programa de rádio era uma coisa fantástica. As pessoas esperavam, né? E eu gostava de ver, e gosto de ver ainda, aqueles momentos em que tinha lá a plateia, aplausos, né? Aí xingavam as pessoas ao vivo para cantar. Quantos músicos realmente se destacaram nesse momento, né? Nos festivais de música. Lembra que até a década de 80, meados ali, até eu acho que 85, ainda existia, né? Eu lembro que... Tinha o Festival Shell, acho que foi o último que teve, não é? Né? Que tinha os festivais, época, assim. Que aí várias festivais pessoas... da Record, década de 70, era assim, nossa... Quando Elis estourou, quando Elis Regina estourou, Chico Buarque, Gil, a gente vai Caetano. trazendo assim, aí você fala assim, uau... Eu lembro também que Emílio Santiago, né, nesses festivais, aquele vozeirão. Cris, assim, o que eu posso dizer sobre essa ideia? Faça. Com certeza, faça. Eu até coloco aqui, ó, você que está ouvindo, é produtor musical, realmente tem interesse em fazer algo diferenciado, ainda mais com esse viés, ó, 50 mais e melhor. Já pensou trazer de volta um festival realmente que reproduza, né, esse momento tão importante da música popular brasileira, que eu acho que não, eu tenho certeza que já é sucesso. Então, assim, parabéns pela tua iniciativa. Acredito não só que vá adiante, como eu tenho certeza que você tem potencial para tocar isso daí, com certeza. E mais ainda, né, pela tua autoestima. Porque vendo você falar, contando toda essa história, realmente, tudo que você viveu. E hoje, eu tenho aqui, né, uma mulher feliz, que está aí literalmente num processo de transição, que contribuiu, obviamente, né, muitos anos de trabalho. Isso é fantástico. E mostrando... Para você que está aí do outro lado da telinha, mostrando para você que você tem muito para fazer pela sua vida ainda. Se você está um pouquinho mais cheinha e está com essa consciência de não, eu quero ser um pouquinho mais magrinha, ou vice-versa, não importa. E se você, eu quero cantar, eu quero dançar, está aqui a Cris, trazendo ao vivo e a cores para você um mundo de possibilidades. Então, e tudo é um possível. mundo de possibilidade mesmo, gente. Assim, olha, falar sobre esse universo da comida... Se a gente não tiver nenhuma doença,
antes da gente parar de respirar, né? Porque a respiração é uma coisa que até ajuda a gente a se regular. Porque não tem como você não respirar, né? Verdade. Mas um dos últimos atos é comer. A gente vai comer até morrer. Então, a gente tem até o dia de morrer para aprender a se relacionar melhor. Então, não precisamos ter pressa. É verdade. Olha só, a idade que eu estou e eu ainda estou nessa construção. Então, dá tempo de você melhorar essa sua relação. Isso Porque é até o verdade. último dia, você ainda vai comer. Você ainda vai ter essa possibilidade, né? É engraçado E sonhar a isso. mesma coisa, né? Então, por exemplo, não interessa se você quer fazer um musical, se você quer mudar de carreira, sabe? Se você quer cuidar melhor das plantas da sua casa, de ter um Verdade. projeto, qualquer coisa que você faça, isso ajuda você a construir em você esse olhar, sabe? De você pensar, puxa vida, né? Quanta coisa eu ainda posso florescer na minha vida, né? Estou vendo aqui seus girassóis tão bonitinhos, né? Então, eu fico sempre pensando isso, né? E esse olhar que a gente tem é como do girassol, né? Que Sempre de ele frente pra olha, ele luz. ajuda para o outro, né? Sempre de frente para a luz e buscando realmente iluminar a vida de outras pessoas. Cris, assim, a palavra é gratidão, sabe? A gente, na verdade, eu e o André, quando a gente começou esse programa, a gente não tem ideia do que a gente vai ouvir, né, André? A gente começa aqui ciente mais ou menos, né, de um resumo, né, da pessoa, mas quando a pessoa começa a se mostrar, quando ela começa a contar a história dela, passa também um filme na nossa cabeça, né? E o que a gente Quanto ouve, a gente né? aprende. A gente não tem, começa sem ter ideia do que vai ouvir, mas assim, e aí o que a gente ouve é sempre isso, né? É isso que a Cris trouxe aqui pra gente. A gente ouve sempre como a gente tem talentos dentro da gente, como a gente tem potencial de crescimento Muito. dentro da gente. Muito. Basta a gente ganhar essa confiança, escutar esses depoimentos, fazer esses cursos que estão disponíveis, bater esse papo que está disponível, assistir o programa, Sim. implementar, pensar em planos de ação para a sua vida. Pensa aí, olha quanto testemunho você escutou aqui, o que você pode fazer hoje, a partir de hoje, para mudar essa sua vida, para melhor. E não parar, né, com essa sensação que entrei no ENTA, eu não aguento, né? Aquela coisa assim. Eu não aguento é alguém pensar assim. A verdade é essa. Esse é um programa que a gente fala não ao etarismo. Eu vou começar a fazer iniciar o programa com essa frase, sabe? Não ao etarismo. Não tem que rotular, não tem que criticar e não tem que paralisar a pessoa simplesmente porque ela atingiu, vamos pensar assim, um patamar da vida dela, aonde, pronto, já tem experiência suficiente, já não precisa produzir mais nada. Muito pelo contrário, nós temos, sim, muitas oportunidades. E assim, Cris, gratidão é a palavra. Fiquei felicíssima de receber você aqui. Muito bom. E Foi eu uma muito aula. feliz também. Eu quero deixar assim uma mensagem para vocês e para você que está aí do outro lado ouvindo, é que a vida ela é feita de desafios. Eu não vou negar isso, mas nós temos dentro de nós todos os instrumentos para lidar com esses desafios, né? E eu aprendo com vocês, com as coisas que vocês falam, com o que você traz, né? Essa alegria, essa disposição de vocês poderem estar contando coisas e abrindo esse espaço para que você possa olhar para você de um jeito diferente, né? Quem sabe, né, encontrar esse caminho, né, que é proposto aqui, de não achar que porque você chegou em determinado lugar que é o fim da linha, né? O fim da linha, ele não existe, né? Ele é uma construção que a gente vai fazendo e você tem a possibilidade, cada um de vocês, eu quero agradecer a oportunidade de contar a minha história e eu espero que ela possa abrir espaço na vida de vocês que estão assistindo, para que vocês também encontrem dentro de vocês o espaço que vocês precisam. Que lindo, minha Nós que amiga. agradecemos, Nossa. Cris, nós que agradecemos. Andréia, Foi mais uma muito vez, muito obrigado. Muito bom dividir esse espaço aqui com você. Gente, eu não tenho palavras, né? O programa de hoje, ele foi uma aula. E eu queria dizer o seguinte, quer de fato ter a oportunidade, né, de se autoconhecer, de se autorrespeitar, se você está buscando isso, ó quem está aqui com a gente, Cris Colusso. Lá no Instagram, você vai ter oportunidade realmente de se abrir, falar um pouco mais sobre realmente perspectivas e melhorar cada vez mais, né? Ou seja, a nossa vida, né? Procurando o seu bem-estar. Muito feliz de finalizar esse programa e eu espero você na próxima semana, porque aqui a gente aguenta. 50 mais e melhor, conto com você, hein?
Um Até semana beijo. que vem. Valeu, amigo.